Olá, que bom ter você aqui. Sente-se confortavelmente, respire fundo e abra o seu coração para a história que vamos contar hoje. É uma história que aconteceu há muito, muito tempo, em uma terra distante chamada Egito. Naquela época, o povo de Deus, os israelitas, vivia uma vida muito difícil. Eles não eram livres, eram escravos, forçados a trabalhar sem descanso, construindo cidades e monumentos para um rei muito poderoso, o Faraó. O coração deles estava pesado de tristeza e cansaço, mas lá no fundo, bem no fundo, existia uma pequena chama de esperança. Eles oravam em silêncio, pedindo a Deus que os ajudasse. E Deus, que ouve todas as preces, por mais baixinhas que sejam, estava atento. Deus, em seu infinito amor, viu o sofrimento do seu povo e decidiu que era hora de libertá-los. Para uma missão tão grande, ele precisava de alguém com um coração corajoso e obediente. E ele escolheu um homem chamado Moisés. Moisés era um homem bom, que vivia uma vida simples cuidando de ovelhas no deserto. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus falou com Moisés através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Que imagem incrível, não é? O fogo que não destrói. É assim o amor de Deus. Intenso, mas que não nos machuca, apenas nos purifica e nos chama. Com uma voz cheia de ternura e poder, Deus disse a Moisés: Eu ouvi o choro do meu povo. Vá até o Faraó e diga a ele para libertar os israelitas, pois eu os levarei para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés sentiu um frio na barriga. Falar com o rei mais poderoso do mundo? Ele se sentiu pequeno, incapaz. Mas Deus o acalmou, dizendo: Não tenha medo, eu estarei com você. E essa é a primeira lição que essa história nos ensina. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele não nos envia sozinhos. Ele caminha ao nosso lado. Cheio da coragem que vinha de Deus, Moisés foi até o palácio do Faraó. Com firmeza e respeito, ele entregou a mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir. Mas o coração do Faraó era duro como pedra. Ele riu de Moisés e perguntou: Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei o povo ir. O Faraó se recusou, e ainda fez o povo trabalhar mais, para que sofressem ainda mais. Às vezes em nossas vidas também encontramos faraós, não é mesmo? Situações ou pessoas que endurecem o coração e nos dizem não. Mas Moisés não desistiu. Ele confiava na promessa de Deus. Então, com a permissão de Deus, Moisés começou a mostrar sinais e milagres para que o Faraó entendesse o poder daquele que o havia enviado. As águas do rio se transformaram, pragas cobriram a terra do Egito. Cada sinal era um convite para que o Faraó abrisse o coração. Mas a cada milagre, ele se tornava ainda mais teimoso. Depois de muitos sinais, um mais poderoso que o outro, o coração do Faraó finalmente se quebrou de dor. Ele percebeu que não podia lutar contra o poder de Deus. Então, no meio da noite, ele chamou Moisés e disse: Vão, saiam do meio do meu povo, levem suas famílias, seus rebanhos, tudo o que é de vocês, e sirvam ao Senhor, como disseram. Imagine a alegria daquele povo. Depois de tantos anos de escravidão, eles estavam finalmente livres. Era um sonho se tornando realidade. Eles caminhavam juntos, como uma grande família, seguindo uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que Deus colocou no céu para guiá-los. Era o próprio Deus mostrando o caminho. A liberdade tinha chegado, e a esperança brilhava mais forte do que nunca. Porém, a jornada da fé nem sempre é uma linha reta. Enquanto o povo caminhava feliz em direção ao futuro, o Faraó, em seu palácio, começou a se arrepender. Seu orgulho falou mais alto novamente. O que nós fizemos? Ele pensou. Deixamos todos os nossos escravos irem embora. A raiva tomou conta de seu coração, e ele tomou uma decisão terrível. Reuniu seus melhores soldados, seus carros de guerra mais velozes, e partiu em perseguição aos israelitas, decidido a trazê-los de volta à força. O povo de Israel caminhou até chegar diante de um obstáculo gigantesco. Um mar imenso, o Mar Vermelho. As águas se estendiam até onde a vista podia alcançar. Não havia barcos, não havia pontes.
Não havia para onde ir. E foi nesse momento que eles olharam para trás e viram, ao longe, o exército do faraó se aproximando. O som dos cavalos e dos carros de guerra ecoava pelo deserto, cada vez mais perto. O desespero tomou conta do coração de todos. A alegria da liberdade se transformou em pânico. Eles ficaram presos. O mar estava na frente e o exército inimigo vinha logo atrás. O medo foi tão grande que eles começaram a reclamar com Moisés. Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrermos no deserto, era melhor ter continuado como escravos do que morrer aqui. O medo pode nos fazer esquecer de todas as bênçãos que já recebemos, não é? Ele nos cega para as promessas de Deus. Mas Moisés, em meio a todo aquele pânico, permaneceu firme. Sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Ele se voltou para o povo assustado e disse palavras que ecoam até hoje. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que mensagem poderosa! Em meio à tempestade, a voz da fé nos convida à calma, pois a batalha não é nossa, é de Deus. Então Deus disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. E você? Levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca. E Moisés obedeceu. Com o coração cheio de fé, ele ergueu o seu simples cajado de pastor sobre as águas turbulentas. E então o milagre aconteceu. Um vento muito forte começou a soprar durante toda a noite, e as águas do grande mar vermelho começaram a se dividir. Elas se ergueram como duas paredes gigantes, uma de cada lado, e no meio, onde antes havia o fundo do mar, agora havia um caminho de terra seca. Deus havia feito o impossível. Ele abriu um caminho onde não havia caminho algum. O povo, maravilhado e ainda tremendo, começou a atravessar. Homens, mulheres, crianças e seus animais caminharam em segurança entre as duas muralhas de água. A coluna de fogo de Deus iluminava o caminho e os protegia. Eles estavam andando no fundo do mar, a seco. Isso nos ensina que, para Deus, não existem obstáculos intransponíveis. Quando enfrentamos nossos mares vermelhos, problemas que parecem grandes demais, a fé é o cajado que nos permite ver o caminho que Deus abre para nós. Os soldados do faraó, vendo aquilo, não hesitaram e avançaram pelo mesmo caminho, no meio do mar, para capturar o povo. Mas quando o último israelita pisou seguro do outro lado, Deus disse a Moisés: Estenda a sua mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Moisés obedeceu mais uma vez. Ele estendeu a mão, e as grandes muralhas de água desabaram, cobrindo todo o exército do faraó. O perigo havia passado. A perseguição havia terminado. Naquela manhã, na outra margem, sob a luz de um novo sol, o povo de Israel estava livre. Livre de verdade. Eles olharam para o mar, para o caminho que Deus havia feito, e seus corações se encheram de uma gratidão imensa. Eles começaram a cantar e a dançar, celebrando a Deus com toda a força de suas almas. Eles cantaram sobre o poder de Deus, sobre seu amor e sobre a salvação que ele lhes deu. O medo havia sido vencido pela fé. A escravidão havia sido trocada pela liberdade. Essa linda história nos ensina tantas coisas. Ela nos ensina que, mesmo quando nos sentimos encurralados, com um mar de problemas à nossa frente e o medo nos perseguindo por trás, Deus está conosco. Ele nos pede apenas para confiar, para não ter medo e para continuar marchando. Porque Ele é o Deus que abre caminhos no meio do mar. Ele é o Deus que luta por nós. A fé não significa a ausência do medo, mas sim a coragem de agir apesar do medo, confiando que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. A fé é a nossa maior força. Qual é o seu mar vermelho hoje? Qual é o desafio que parece impossível de superar? Lembre-se de Moisés. Lembre-se do povo de Israel. Erga o seu cajado da fé através da oração. Confie e espere. Deus é especialista em abrir caminhos onde não existem. Ele é o nosso refúgio, nossa esperança e nosso libertador. Confie nele e você verá o grande livramento que ele tem preparado para você. Gostou dessa história? Curta, siga e comente para espalhar mais mensagens de amor, fé e esperança.